A questão número 14 é uma questão de taxas relacionadas, né? É um assunto das derivadas, que é quando você tem dois valores e você quer relacionar esses valores, você quer relacionar com o tempo, né? Nesse caso aqui nós temos a velocidade, ou seja, a variação com o tempo de uma grandeza x, e a gente quer saber a variação no tempo de uma grandeza θ. Então, como é que é a história? Uma partícula se desloca da direita para a esquerda, assim, da direita para a esquerda, ao longo de uma parábola y é igual a menos raiz de x. Como é que é essa parábola? Olha aqui. Claro, y igual a x2 é a parábola mais manjada, né? Mas y igual a raiz de x também é uma parábola. Só que ela fica assim, né? E claro, se fosse y² é igual a x, né, você teria essas duas metades do ramo da parábola. Mas quando você tem y igual a raiz de x, é só essa metade aqui do ramo. Agora, essa aqui é y igual a raiz de menos x. Então você vai trocar o x por menos x. Você vai ficar com uma curva assim, ó. Tá? Então essa função é y igual a raiz de menos x. Claro, só vai valer o x negativo, que o x sendo negativo, menos x vai virar positivo, e aí você pode extrair a raiz. Então é isso aqui. Agora ele fala que tem uma partícula se deslocando da direita para a esquerda. Então vamos que num determinado instante ela esteja aqui numa determinada abscissa x, que é negativa, né? Claro, está no lado negativo do eixo x. Então você troca o sinal e aí você extrai a raiz e tem o y correspondente. Ele quer saber, ele deu aqui que a velocidade do movimento desse x, olha, não é a velocidade da partícula, é a velocidade do x. Olha aqui, ó. A sua coordenada x diminui numa velocidade de 8 metros por segundo. Então é essa velocidade, é como se fosse a velocidade da sombra dela, né? Projetando uma sombra de cima para baixo. Não é essa velocidade, essa aqui é a velocidade ao longo da curva. A velocidade ao longo do eixo x é a projeção, assim como vai existir também uma velocidade ao longo do eixo y, mas ele quer essa aqui. Ele deu que isso aqui é 8 metros por segundo. Aliás, é menos 8 metros por segundo, porque ela está se movendo no sentido contrário ao sentido positivo do x. E aí ele forma esse ângulo, olha aqui, ó. O ângulo de inclinação θ da reta que liga a partícula à origem. A reta que liga a partícula na origem. Então isso aqui é o θ. Então é claro que conforme o x vai diminuindo para lá, né? Ou seja, a partícula está andando para lá, esse ângulo vai variando. Ele começa muito alto, depois esse ângulo vai fazendo isso aqui, ele vai diminuindo conforme a partícula vai indo para longe. Então, o que ele quer saber, na verdade, é isso aqui, ó. É dθ dt. É a taxa de variação deste ângulo em relação ao tempo. E esse 8 metros por segundo é a taxa de variação do x. Isso aqui é o dx dt, que é menos 8 metros por segundo. O que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de problema? A gente tem que encontrar uma taxa de variação, sendo que ele dá essa outra taxa de variação aqui. Isso foi dado. Isso aqui é o que você tem que calcular. E você tem que encontrar uma fórmula envolvendo essas duas grandezas, x e θ, né? Qual é a fórmula que a gente encontraria envolvendo essas duas grandezas, x e θ? Olha só, aqui está o θ. Eu tenho a fórmula dessa parábola aqui. Como é que é a mesma fórmula? Y igual a raiz quadrada de menos x. Bom, quem é x? X é esse ponto aqui. O x é a abscissa aqui do ponto que está se movendo aqui, né, ao longo dessa curva. Então, x é isso aqui. X é negativo, certo? Agora, essa medida aqui, quanto é? É x também? Na verdade, essa medida aqui, quando você fala em medida, você tem que considerar um valor positivo, né?
Então essa medida, na verdade, é o x tornado positivo. Como é que seria então? Seria menos x essa medida. Então toma cuidado, x é esse ponto. Pode ser negativo. Agora, essa medida, ela é o módulo de x, que no caso vai dar menos x. Como é que a gente vai relacionar o θ com o x? Olha, a gente sabe quanto é que dá isso aqui, ó. Isso aqui é o y. O y vale quanto? Raiz de menos x. Então, esse pedaço aqui é o y, que vale raiz de menos x. Então, nesse triângulo aqui, a gente pode tirar a tangente de θ, né? Olha aqui, tangente de θ é igual a raiz de menos x sobre menos x. Rapaz, é cheio de menos x, dá uma vontade de jogar fora esse sinal negativo aí, né? Pronto, então eu encontrei uma fórmula envolvendo θ e x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou derivar todo mundo, mas eu não vou derivar em relação a x, eu vou derivar em relação ao tempo. Então eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo e vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Como é que ficaria? Derivada da tangente é secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado de θ vezes dθ dt. Quer dizer, eu tenho que multiplicar aqui pela derivada dessa função θ aqui. E aqui também vai aparecer o dx dt. Agora isso aqui eu vou arrumar um pouquinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse x para dentro do radical. Como é que eu vou fazer isso, hein? Eu posso botar ele para dentro do radical com sinal e tudo? Na verdade, o menos x é um valor positivo, né? Já que o x é negativo, o menos x é um valor positivo. Então, já que ele é positivo, eu posso tacar ele para dentro do radical. Então, aqui vai ficar menos x sobre menos x ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado. Isto é um valor positivo? É, ótimo. Eu posso simplificar aqui por x. Isso aqui vai dar raiz de 1 sobre menos x. Menos x, só que não é raiz do negativo, é raiz do positivo, porque x é negativo, menos x vai ser positivo. Bom, isso aqui vai ficar a mesma coisa que menos x elevado a meio, né? Aliás, elevado a meio não, elevado a menos meio, porque ele está no denominador, né? Então ele está elevado a menos o meio. Então, essa derivada é a derivada disso. Quanto é que vai dar a derivada disso? É a derivada de uma função do tipo x elevado a n, né? Onde o n vale menos meio. Então isso aqui vai ficar menos meio vezes menos x elevado a menos meio menos 1, que vai dar menos 3 meios, vezes a derivada de menos x. Bom, qual é a derivada de menos x? É menos 1 vezes a derivada de x. A derivada de x o quê? Em relação ao tempo, que eu estou derivando todo mundo em relação ao tempo. Então, dx dt. O que a gente quer saber no problema? O problema está perguntando quanto é que vale isso aqui, ó. Ele quer saber a taxa de variação do θ, né? Qual é a velocidade de alteração deste ângulo. É isso que ele pediu. Então, o dθ dt vai ser essa expressão toda aqui. Dá para dar uma arrumadinha nessa expressão, né? Vou deixar para arrumar no final. Olha só. O dθ dt vai ser isso tudo aqui. E eu vou passar para lá a secante. Olha só, essa secante, ela está multiplicando. Vai ter que passar para lá dividindo. Mas a secante é 1 sobre cosseno. Você tem um cosseno no denominador aqui, cosseno ao quadrado. Então ele vai passar para lá no numerador como cosseno ao quadrado. Então cosseno ao quadrado, quem é o cosseno ao quadrado de θ? Vou deixar aqui por enquanto, cosseno ao quadrado de θ. Aqui a gente tem, olha só, esse menos meio, aqui eu tenho menos 1, esse sinal vai cortar. Vai ficar 1 meio, x a menos 3 meios, ou por enquanto vou deixar assim, menos x
elevado a menos 3 meios, vezes o dxdt. Quanto é o dxdt? O dxdt é menos 8. Isso foi dado o problema, né? O x está variando nessa velocidade. Então é menos 8. É uma velocidade constante. Então isso aqui vai ficar menos 8. E ele manda você calcular esse dθ dt. É claro que ele vai variando com o tempo, ele não é constante, né? Ele quer que isso aqui seja calculado no instante em que o x vale menos 4. Ele falou isso no enunciado, né? Quanto é que vale isso aqui no instante em que o x vale menos 4? Olha aqui. Quanto é que dá essa taxa de variação quando o x vale menos 4? Poxa, então dá para atribuir os valores aí. Se o x vale menos 4, olha só o que vai dar. Isso aqui vai dar 4, né? Menos x vai dar 4. E a raiz disso aqui, raiz de menos x, vai dar 2. Então, nesse triângulo retângulo, a gente faz o Pitágoras aqui e vai achar que essa hipotenusa vale raiz de 20, né? 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 20. Isso aqui é raiz de 20. Raiz de 20. Raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Então, o cosseno ao quadrado de θ, ó, o cosseno é 4 sobre raiz de 20, que é 2 raiz de 5. Aí eu levo isso aqui ao quadrado. Bom, além do mais, eu posso simplificar aqui, né? Por 2. Aqui corta, vai por 2. Então, esse cosseno ao quadrado de θ vai ficar 2 ao quadrado 4, 4 sobre 5. Então, para x igual a menos 4, esse cosseno ao quadrado de θ vai dar 4/5. E agora o espaço está acabando. Olha só, isso aqui vai ficar. Cosseno ao quadrado de θ é 4/5. 1/2. Aqui você vai ter menos x, vai dar mais 4. 4 elevado a menos 3 meios. Olha, raiz de 4 é 2. Elevado ao cubo vai dar 8. Só que elevado a menos 8, né? Então vai ficar 1/8. Essa parte aqui. E está multiplicado por menos 8 ainda. Só isso? Acabou? O que vai ficar aqui então? Esse menos 8 vai cortar. Vai ficar menos 1. Esse 2 vai cortar aqui. Vai sobrar o quê? Menos 2/5. Né? Isso aqui é o menos... Bom, isso aqui é o dθ dt que o problema pediu. Menos 2/5. Agora apareceu um sinal negativo aí misterioso, né? Olha só as opções que tem aqui. Todo mundo positivo. Seria a letra B, mas tá bom, marca isso aí e vai fazer outra questão. Mas por que eu encontrei menos 2/5? Porque é o seguinte, aquele ângulo θ da figura... A partícula aqui, a gente chamou esse ângulo aqui de θ, né? Chamamos esse ângulo de θ. Mas, na verdade, não é esse que deveria ser o θ, tá? Olha só. A taxa de variação do ângulo de inclinação θ dessa partícula. O ângulo de inclinação é o quê? Você tem uma reta e aí você tem o ângulo contado a partir do sentido positivo do eixo x. Isso aqui que é o ângulo. O θ deveria ser esse. Isso que eu chamei de θ é o suplemento dele. É π menos θ. Então vai pintar um sinal negativo aqui, trocando isso. Por isso que ele vira mais 2/5. Ou seja, esse ângulo θ, esse aqui que é o θ que o problema fala. E o que eu chamei de θ era o outro aqui. Então, esse ângulo θ, na verdade, ele está aumentando, né? Ele começa, a partícula começa aqui, ele está próximo de 90 graus, aí conforme a partícula vai indo para lá, esse θ vai fazer isso, ó, ele vai aumentando, né? Então, essa aqui, 2/5, resposta correta, letra B de Bravo.